glória. Quero pedir para você abrir sua Bíblia no Evangelho narrado por João, lá no capítulo 16, versículos 7 e 8. Olha só o que Jesus está falando, irmãos. Esse momento aqui, Jesus está falando com os discípulos. E ele diz assim: mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Ou seja, o Consolador não virá para vós outros. Porém, se eu for, eu vou-lo enviarei. Gente, só um pouquinho aqui. Quem é esse Consolador que Jesus está falando? O Espírito Santo. Então Jesus está falando: convém que eu vá, que se cumpra na vida dele o propósito que ele veio cumprir nessa terra, ou seja, morrer na cruz, ressuscitar e ir para o Pai. Ele falou: convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não vem, ou seja, o Espírito Santo não vem. E aí a sequência diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém. Só até aqui por enquanto. Presta atenção, por favor. Irmãos, quando nós olhamos para esse texto, Jesus está falando a respeito da vinda do Espírito Santo. Que o Espírito Santo, ele viria como ele veio, com essa missão: convencer o mundo de três coisas: do pecado, da justiça e do juízo. Estava orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra, para trazer aqui para os irmãos essa manhã durante toda a semana. E a mesma palavra também foi ministrada em cima hoje à noite na igreja do Marins também, lá no. Não falo sério, porque eu tenho falado sério, pastor? A igreja é tudo uma só. Então, vou ministrar essa mesma palavra, talvez Deus mude alguma coisa, eu não sei, quem manda é o Espírito Santo, Mas eu vou ministrar em cima desse tópico aqui, porque Deus falou muito comigo sobre essa palavra: convencer. O Espírito Santo, ele veio com essa missão: convencer o mundo, as pessoas, do pecado, da justiça e do juízo. Interessante que os irmãos conhecem a história de Naamã. Lembra Naamã, o leproso? A Bíblia conta que Naamã, ele era chefe, capitão, general do exército da Síria naquela época. E Naamã, ele tinha um problema: ele tinha lepra, ele era leproso. Apesar de ser general, apesar de ser capitão, apesar de ser o braço direito do rei da Síria, ele era leproso. E a Bíblia diz que na casa de Naamã tinha uma menina, uma mocinha, uma menina, que era cativa, ela era serva na casa de Naamã. Ela era judia, ela era do povo de Israel, mas estava ali como escrava. E eu creio que os irmãos já ouviram muita pregação sobre isso, por isso estou resumindo para me chegar no ponto que eu quero. E essa menina falou para a esposa do Naamã: olha, se o meu senhor, o Naamã, estivesse lá em Israel, diante do profeta que tem lá, que ela estava servindo, Eliseu, ele seria curado. E a esposa do Naamã conta para o Naamã: olha, está acontecendo assim, essa menina falou que lá tem um profeta que cura você. E aí o Naamã, como general que ele é, ele foi conversar com o rei da Síria, pedindo para o rei da Síria deixar ele ir em Israel procurar esse profeta. E aí, olha que interessante, o rei então manda uma carta não para Eliseu, mas para o rei de Israel, para o rei de Israel resolver o problema do Naamã. E aí o Naamã pega a carta, que era um protocolo, e vai até o rei de Israel. Chegando lá no rei de Israel, o rei de Israel falou: quem sou eu? Não sou Deus para curar ninguém, não. Não tem ali. Ele foi: a Síria está procurando guerra comigo, não é possível. E aí, irmãos, resumindo, o Eliseu, ele manda o Naamã ir até a casa de Eliseu. O
chega na casa do Eliseu e o Eliseu nem sai para receber ele, nem está lá dentro da casa, na casa ele ficou. Ele só mandou ir o servo dele, o Geazi, vai lá e manda o Naamã mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Pronto, só isso. E aí, gente, olha que o servo do Eliseu, né, contou isso para o Naamã, falou: para o senhor mergulhar 7 vezes lá no rio e pronto, nem saiu para receber. O cara ficou furioso. Afinal de contas, ele era um general do exército, ele era um cara. Só que o Eliseu nem saiu para ver ele. E ele então ficou muito indignado, ficou furioso, porque no pensamento dele, do Naamã, o que tinha que acontecer? Eliseu sair lá fora, ver o problema, levantar as mãos para o céu, toda aquela, né, na cabeça dele tinha todo um script, né, Senhor Todo-Poderoso, e punha a mão ali na lepra e a lepra era curada. Ele pensou isso. Só, irmãos, que nós pensamos que Deus vai agir de um jeito, mas quem age é Deus. Às vezes a gente desenha a forma que Deus vai agir num problema, numa situação, mas não é assim. Não é desse jeito. Às vezes você está ouvindo uma mensagem igual a de hoje, ou muitas outras que você já ouviu, e dentro da mensagem existem palavras-chave, existem situações, às vezes uma palavra Deus traz a direção para você tomar uma posição ou resolver um problema ou achar uma solução para um problema. Existe uma chave ali, em toda a pregação, uma chave. Você fala: puxa, essa palavra que Deus está me dando. Aleluia. Então eu tenho que tomar uma posição. Deus, aliás, o Evangelho de Jesus, todos os evangelhos, quando nós lemos eles, Jesus ele age de uma maneira muito simples. É muito simples. De repente está lá um cego, gente. E Jesus vai lá, cospe no chão, pega, faz um barro daqui, passa no olho do cego, agora vai lavar lá do tanque, e o cego foi e voltou enxergando. E Jesus podia também levantar a mão para o céu e falar: eu quero que você enxergue agora, pronto. Né? Igual o outro que ele curou. O Bartimeu: o que você quer que eu te faça? Eu quero ver. Ele falou assim: então você vê. Ele foi curado, cada um foi de um jeito. Então a gente não pode engessar a forma que Deus vai trabalhar. A gente tem que estar aberto a todas as possibilidades, como Deus vai mover na situação. E o Naamã ficou ali nervoso com essa situação, porque ele criou uma forma na cabeça dele: Deus só vai agir desse jeito. E não é assim. Tem gente que pensa que Deus só vai agir se o pastor pôr a mão na cabeça dela e orar. Mas quem diz que é assim? Né? Você pode estar lá no meio do mato, lá no serviço seu, não sei aonde, e alguém orar por você e Deus não vê ali. Ou você orar e Deus não vê. Amém, gente? Então não tem uma oração mais especial que a outra, irmãos. Todas as orações, desde que seja feita com coração e com fé, elas são especiais. Amém. A Bíblia diz que o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir, e nem o braço do Senhor não está encolhido para que não possa abençoar. Então a gente precisa crer na palavra de Deus da maneira simples como ela é. O problema é que Naamã era complicado. Ele era soldado, ele era o general do exército, ele não conhecia o Deus de Israel, ele não sabia essas formas. Então Deus está tratando com ele. E eu vejo, eu até escrevi uma frase aqui, interessante, irmãos, que os leprosos, a lepra aqui, ela tipifica o pecado, tipifica a imundícia, tipifica a sujeira, que muitas vezes acumula nas nossas vidas, sabe? E que muitas vezes impregna na nossa alma. O pecado, o problema do pecado, o problema do homem, o problema desde Adão, gente. Nós trabalhamos, enfrentamos e temos problema com o pecado. Porque a Bíblia diz, nós cantamos agora mesmo, que Deus é santo. Aleluia! Santo, santo. Aí, irmãos, eu escrevi aqui que os leprosos, eles são cheios de argumentos. Eles não seguem a direção de Deus. Não seguem. Então o pecado muitas vezes impede que a pessoa siga a direção de Deus. É mais fácil argumentar, né? Até um argumento.
né? Em vez de ela se render, ela argumenta. Não, mas é assim, não, mas a Bíblia vai Deus ama todo mundo, mas Deus é assim. Quer dizer, tem muito argumento. Qual foi o argumento da Naamã? Ele falou assim: que é isso? Lá na Síria tem rios muito melhor do que esse rio aqui em Jordão, que era uma água barrenta. Ele falou: lá nós temos rios que são muito melhores, as águas muito mais cristalinas. Ele quer que eu entre nessa água? De jeito nenhum. E foi embora indignado. Eu não sei como que ele não destruiu a casa do Eliseu, mas ele era exército, estava com uma comitiva enorme. E ele foi embora indignado. E ele indo embora, é aqui que eu quero. Quando ele está indo embora, um soldado, um jovem ninguém ali no meio da comitiva dele, que a Bíblia nem fala o nome, mas era provavelmente um jovem soldado ali, falou: meu senhor, aquela humildade, meu pai, chamou de pai, no texto, meu pai, se o profeta tivesse pedido uma coisa muito mais difícil, o senhor não faria? Então vai lá, entra na água. Oh, meu pai, faz isso. Não, se ele tivesse pedido o senhor fazer um negócio muito difícil demais, o senhor ia correr fazer. Meu Deus. É igual muita gente faz, né, gente, hoje. As pessoas sem Deus, muitas vezes lá falam que tem que acender uma vela, andar de joelho 7 quilômetros, fazer não sei o quê, ficar sem comer uma semana, fazer um tanto de coisa, a pessoa corre, faz tudo aquilo, né? Que o mais simples é dobrar o joelho, falar: Senhor, tem misericórdia, me perdoa, me cura, me salva, Pai, em nome de Jesus. Às vezes o mais simples, a pessoa não se rende. Ela quer fazer uma coisa tão difícil, né? Uma romaria, um trem, tem que ir lá naquela distância para encontrar a Deus. Gente, o leproso, ele tem argumento, ele não se rende a Deus. E aí o Naamã, escutando aquelas palavras, né? Aquelas palavras daquele soldado, ela quebrou o argumento de Naamã. Ele estava cheio de argumento. E não fala um negócio desse, ele fala assim: bom, então. E ele vai lá, uma vez mergulhou, 2 vezes mergulhou. Quando deu a 7ª vez que ele afundou naquela água barrenta do Rio Jordão, a Bíblia diz que ele saiu e a pele dele era como de um menino. Percebe? Ele se rendeu à direção de Deus. Quantas pessoas estão sofrendo hoje porque não se rendem à direção que Deus está dando, gente? Às vezes a pessoa procura a gente, né, os pastores, né, não é isso? Procura a gente dar a direção de acordo com a palavra de Deus, não é o que está na nossa cabeça. Deus nos livre de dar conselho para as pessoas baseado no que nós pensamos, não. Nós temos que aconselhar de acordo com o que a palavra de Deus direciona. Mas muitas vezes a pessoa tem dificuldade de se posicionar perante a palavra, irmãos. Ela quer um argumento, uma explicação, um jeito. Mas a palavra de Deus é sim, sim, não, não. O que procede disso, o que passa disso é do maligno. E por que Jesus falou isso? Seja o seu dizer sim, sim, não, não. O que passar disso é do maligno. Sim, sim, irmãos, é quando nós falamos com a boca sim e sim com o coração. Porque a gente fala sim com a boca, mas o coração está falando não. Outra hora fala sim com o coração e a boca está falando não. Então tem que ser sim, sim. Não, não. O que passa disso é o diabo que está ali jogando coisa na cabeça da pessoa. Percebe isso, irmãos? Amém ou não? Amém. Quando você entende essas coisas, diz amém. E aquele menino, então, convenceu Naamã. O que o Espírito Santo veio fazer? Convencer. Aleluia. E aí eu comecei a olhar essa palavra, analisar essa palavra e remoer essa palavra. O que significa convencer? Se você procurar no dicionário, de maneira mais assim, rústica, vai dizer: convencer é fazer mudar de ideia. Meu Deus! É quando você muda de ideia, aí você é convencido. Irmãos, mas tem mais. Olha a palavra: convencer. Presta atenção. Convencer. O Espírito Santo vem convencer. Muitas vezes Deus precisa vencer os nossos argumentos. Sabe, nós precisamos ser vencidos pelo Espírito Santo. Você quer ver um homem que foi vencido por Deus?
Enquanto ele não foi vencido por Deus, ele era senhor da situação, um homem chamado Jacó. Jacó parte da sua terra, depois de ter enganado o irmão, aquela situação, e vai lá para onde morava Labão, o tio dele, e lá ele fica lá, ele sofre 14 anos, o tempo todo lá, e quando ele está voltando rico, ele está voltando milionário, está voltando com todo o gado, todo o rebanho que ele tinha, e ele está voltando então para a terra dele, do pai dele, para a família dele, mas no meio do caminho, o Jacó, que era chamado, Jacó significa usurpador, enganador. Ele era difícil, ele tinha um gênio difícil, gente. Quando a gente estuda a vida de Jacó, ele era enganador mesmo. E quando ele está voltando, a Bíblia diz que ele estava num lugar que chama Val do Jaboque. Val do Jaboque é um rio, né, que inundava, então se tornava uma enchente. Para atravessar aquilo era difícil. Mas naquela noite, a Bíblia diz que veio um anjo e lutou com Jacó. A Bíblia diz que lutou a noite toda. O homem difícil de ser vencido, gente. Mas Deus venceu. E naquela noite, naquela madrugada, a Bíblia diz que o sol começou a sair e o anjo tinha que ir embora. E aí, o que o anjo faz? Ele cutuca a espada na coxa de Jacó, né? Na juntura, ou seja, nessa articulação da coxa, e ele sai manco, e ele fala assim, o anjo diz para ele: não será mais o seu nome Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e prevalecestes. Em que ele prevaleceu? Em ter permanecido ali até ser vencido por Deus. Aleluia. Sabe, irmãos, muitas vezes nós não deixamos Deus nos vencer nos nossos argumentos, na nossa maneira de pensar, sabe? Quando nós não somos vencidos por Deus, não tem jeito de Deus trabalhar na nossa vida. Jacó, a partir daquele momento, ele foi outro homem, outra pessoa, foi encontrar o irmão dele, encarou o problema, pediu perdão, foi perdoado, e dali Deus suscitou uma nação, 12 tribos de Israel, e o nome dele então passou a ser Israel. Outra pessoa totalmente transformada. Amém ou não, gente? Eu anotei uma outra frase aqui para não esquecer. O pecado, nenhuma obra pode acontecer na nossa vida se não houver arrependimento. Não tem jeito de Deus trabalhar, irmãos. Se não houver arrependimento de verdade, a gente precisa entender, a gente precisa compreender que sem arrependimento não há remissão de pecados. Muitas vezes nós nos aproximamos de Deus, caminhamos com Deus, caminhamos na igreja, estamos no dia a dia, servimos a Jesus e tudo mais, mas não há arrependimento sincero no coração. Então por isso muitas vezes a nossa vida não avança. Tem áreas da nossa vida que não avança, que a gente não constrói em Deus, sabe, uma vida realmente de Deus. Por quê? Porque muitas vezes o arrependimento não aconteceu. Não aconteceu. Muitas vezes não acontece. As pessoas às vezes pedem perdão, mas agora mesmo estão fazendo a mesma coisa ou pior. Então por quê? Porque não houve arrependimento de verdade. E o Espírito Santo, irmãos, ele não se mistura. Ou o ambiente está limpo, a casa que somos nós, nosso coração está limpo, ele vai habitar, ou ele não vai habitar. Meu Deus. Porque o Espírito, o próprio nome já fala, Espírito Santo. Nós precisamos ser convencidos por Deus. O Espírito Santo, ele veio convencer do pecado, da justiça e do juízo. Outro homem também, deixa eu contar para os irmãos vão entender. Um homem chamado Isaías. A Bíblia diz que no ano em que morreu o rei, chamado Uzias, Isaías teve uma visão. E ele viu a glória de Deus, viu querubins, viu um trono, viu a glória. E quando ele viu a glória de Deus, que ele contemplou a glória de Deus, ele foi convencido. Sabe o que ele falou? Sabe qual foi a palavra? A primeira palavra que ele falou: ai de mim, que sou homem pecador, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim! Ele reconhece e fala: ai de
mim que sou um homem de lábios impuros. Ou seja, eu falo tudo quanto é coisa que não presta, meus lábios são impuros. Gente, quando eu li essa passagem, eu fiquei maravilhado com essa passagem. Eu vou explicar por quê. Isaías está tendo essa visão, então ele reconhece quem ele é de verdade. Quem ele é. Eu só vou conhecer por quem eu sou mesmo, quem sou eu de verdade, quando a luz do Espírito de Deus brilhar em mim. Sabe? E a luz do Espírito de Deus mover no meu coração para fazer quem que você é. Esse é você. Eu me lembro muito bem, irmãos. Permita-me contar esse testemunho. Quando nós estávamos caminhando lá no início da nossa conversão, a gente caminhava com a Igreja Fonte da Vida de Franca. E aí, a Igreja Fonte da Vida, não que eles tenham sido nossos pais espirituais, não, nós caminhávamos em aliança. E teve um momento nessa caminhada que a gente percebeu que a visão que eles estavam pregando estava meio fora daquilo que a gente cria, que a gente buscava, o nosso estilo de vida, a nossa maneira de pregar a palavra. E a gente disse para eles que a gente não ia mais caminhar debaixo da visão que eles estavam caminhando. Aí eles se acharam no direito de pedir tudo que a gente tinha construído até então. A gente tinha construído uma igreja, né? Ela é lá perto daquela, para cima do supermercado do Tavares ali, aquela igreja lá. Nós construímos aquela igreja. Eles nunca ajudaram com um centavo nem com um tijolo, mas eles acharam que era deles, porque eles caminhavam junto com a gente. E a gente também falou assim: vocês querem? É parede, é pedra, Deus não mora aí e tal. E nós entregamos aquilo para eles. E reunimos, trouxemos a liderança deles de Franca, colocamos junto, falando: pessoal, nós decidimos que nós não vamos mais caminhar debaixo da visão da Igreja Fonte da Vida. Não temos nada contra, amamos os irmãos e vamos deixar assim: quem quiser ficar, tem a bênção, pode ficar, está abençoado. Quem não quiser e quiser caminhar com a gente, nós vamos caminhar de uma maneira diferente. Inclusive, nós estamos entregando aqui o tempo. Né? E entregamos sem nenhum problema, né? E hoje é deles lá e não tem problema nenhum. Eu estou passando todo o documento tudo para eles. Vocês querem para ir? Porque nós baseamos numa palavra assim. Jesus ele fala assim: se alguém quiser ir com você uma milha, vai duas. Se alguém pedir a sua túnica, dá a capa também. Né? Então não tem que brigar por nada nesse mundo, porque tudo que é passageiro é terreno, né? E é transitório. Entregamos tudo. E aí, alguns ficaram com a Igreja Fonte da Vida, não tinha problema nenhum. E outros falaram: não, nós vamos caminhar junto, nós vamos continuar junto. E nós não tinha lugar para reunir. E nós fomos lá para o vale, onde hoje é o vale, lá onde muitas igrejas vão, mas antes, naquele tempo ia só nós, né? Ali. E debaixo daquelas árvores, no domingo pela manhã, igual hoje assim, nós fomos fazer a primeira reunião nossa lá, depois de ter saído da visão que a Igreja Fonte da Vida ensinava. E quando a gente reuniu lá, fomos fazer a Santa Ceia, igual hoje aqui. Aí organizou tudo direitinho, então estava aquele povão lá, sei lá, umas 50, 60 pessoas ou mais, não sei. Aí a gente fez um louvor tudo. E eu estava ali junto, né, antes de ministrar a ceia. O Espírito Santo falou assim comigo: tenho orgulho no coração desse povo. Meu Deus! Eu também estava assim, né, orando, falei assim, na cabeça, falei: que orgulho, que é isso, né? Nós acabamos de entregar uma igreja, entregar tudo para o povo lá, porta fechada, tudo, né? Até o computador para lá, deixou tudo. Não tirou nenhuma caneta lá de dentro, deu orgulho. Pensei: que coisa, isso é o diabo. Aí continuei lá. E Deus mandou falar comigo. Estava orando lá e o Espírito Santo falou comigo de novo. Eu vou olhando para aquelas árvores, as coisas. Gente, não sei como. Eu vou te explicar como que a gente ouve a voz do Senhor. A gente ouve. E Deus falou comigo: tem orgulho e tem arrogância. Meu Deus! Eu não recebo isso. Fala com o povo. De novo eu balancei a cabeça, o irmão cantando lá, e estava na hora de celebrar a ceia. Gente, aí na hora que consagrou a ceia, o pastor Marinho consagrou a Santa Ceia e foi entregar, Deus falou comigo assim: manda esse povo tirar o sapato do pé, despojando da arrogância, despojando da... Eu olhei de novo, eu dei uma afastada no meio da turma assim,
E você sabe que o Espírito Santo falou, deixa no meu coração, se você não falar, eu vou levantar outra Meu Deus! Doce! Eu não paguei para ver não. Aí a hora que foi, para gente. Deus tribunal está fazendo. Eu quero falar um negócio aqui, pode ser da minha cabeça, pode não ser, mas eu vou falar, porque agora Deus levantou para falar. E aí eu falei tudo que Deus tinha falado no meu coração. Foi, então nós vamos fazer um ato sim, um ato profético. Vamos todo mundo ficar descalço. Porque foi o que Deus falou para Moisés, quando Moisés chegou cheio de si perante as sarças, ele falou, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. Meu Deus! Não é santo porque o lugar é santo, porque a presença de Deus está lá. Aleluia! A mesma coisa Deus falou para Josué mais tarde, antes de ele conquistar Jericó. Tira a sandália dos seus pés. E a mesma coisa. Então, eu falei para o povo, né? Eu falei até meio com a fechada assim, para não ver a reação do povo, sabe? O cara me entregou uma igreja ali, tinha gente chorando com a igreja, agora está falando de tirar sapato, mas é arrogante. Que pastor não manda? Eu falei, gente, aí eu olhei por baixo, assim, irmão, eu estava olhando, eu só vi sapato voando assim. Eu falei, glória a Deus. Quando eu consigo jogar o sapato para lá, eu falei, glória a Deus. Tirou até as meias do pé. Falei, é Deus. E depois, e o irmão depois comentou comigo, falou assim, Deus estava falando a mesma coisa no meu coração. Meu Deus! Eu falei, então Deus já estava levantando outro para falar, se eu não falasse. Aí de mim. Então quando a gente deixa o Espírito Santo jogar luz no nosso coração, aí a gente vai entender quem nós somos, irmãos. Quem nós somos. Então o Isaías falou assim, ai de mim, ai de mim. Gente, a igreja de Jesus, a essência do que nós pregamos é o que Jesus falou, vinde a mim todos os cansados, sobrecarregados. A igreja de Jesus, ela tem essa mensagem. A igreja verdadeira de Jesus tem essa mensagem, vinde todos, não é vinde tudo. Aleluia! Todos podem vir para a igreja, mas não pode vir tudo. A gente precisa vir muitas vezes vazios de nós mesmos. Meu Deus! Sabe? Agora mesmo as igrejas vão abrir concessão de coisa que a Bíblia não ensina, não fala. Agora mesmo a vida num povo, sabe? Tudo derrotado, tudo angustiado, tudo vivendo uma vida de derrota, de sofrimento, e não tem libertação, não tem cura, não acontece nada. Por quê? Porque está vindo todos, mas está vindo tudo também. Meu Deus! E esse tudo precisa ser deixado. Oh Deus, é verdade. É o que aconteceu com Naamã. E mesmo o leproso, ele dizia, pode vir. Mas a sua arrogância, o seu orgulho tem que ficar para lá. Oh Deus! Quando ele não despiu disso, ele não foi curado, não foi transformado. Então a igreja é, vinde a mim, a gente vai. Quando a gente entende quem nós somos, aí vem o ai de mim. Ai de mim, que sou pecador, porque eu começo a entender a grandiosidade de quem é Deus. E aí depois, então eu vinde a mim, ai de mim. Quando eu entendo, aí eu posso dizer para o Senhor, envia-me a mim. Agora o Senhor pode me enviar. Oh, Deus. Mas se eu não sou transformado, não sou curado, eu vou ser enviado para quê? Para contaminar o outro. Meu Deus! Amém, irmãos? Amém. Então a gente precisa se render sim ao Senhor. Mas tem um fato curioso nessa expressão. Quando Isaías fala assim, ó, ai de mim que sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo impuros lábios, né? E eu vi a glória do Senhor, agora eu estou perecendo. A Bíblia diz que um serafim, o que é serafim? É um anjo. A Bíblia diz que um serafim pegou uma tenaz e do altar do Senhor pegou uma brasa viva, e trouxe essa brasa e tocou nos lábios de Isaías. E a Bíblia diz que Isaías foi purificado, onde ele falou, envia-me a mim. Mas é interessante, irmãos, se você pesquisar, pegar um dicionário, entrar no Google e perguntar, serafim é um anjo de fogo. É um anjo de fogo, ele representa o fogo. Se ele é um anjo de fogo, por que ele precisou
precisou pegar uma tenaz. Tenaz é como uma turquesa para pegar a brasa. Por que não pegou a brasa com a mão? Né? E trouxe atrás da se é de fogo, a brasa também é de fogo. Porque esse fogo estava no altar de Deus. Oh, Deus, aleluia. Presta atenção. A grandiosidade que é isso. Quando o Senhor vem em nossas vidas para nos purificar. Nem os anjos entendem isso. O sacrifício que Jesus fez naquela cruz por nós. Amém, queridos irmãos de Jesus. Depois disso, que aconteceu isso com Isaías, se os irmãos lerem o livro de Isaías, você vai chegar lá no capítulo 53. Isaías foi um homem no Antigo Testamento, profeta que falou de Jesus 800 anos antes de Jesus nascer. Ele deu detalhes de como Jesus ia morrer na cruz, como ia acontecer, tudo o que aconteceu. Isaías é chamado de profeta messiânico. Ele contemplou pela fé Jesus 800 anos antes. Por quê? Deus tocou o coração dele, ele foi purificado. Ele disse: ai de mim. Então a luz do Espírito de Deus resplandeceu na vida dele. Ele se deixou de ser vencido por Deus. E Deus então revelou a ele todo o plano de salvação, gente, que foi feito através de Jesus. Imagina isso. Foi um homem completamente transformado. Amém, irmãos? Eu quero que você coloque 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo de 8 a 10. Eu vou ler rapidinho, eu estou concluindo, tá, irmãos? Olha ali. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então, se eu encher de argumento, mas isso, não, mas aquilo, eu nunca reconhecendo, deixar Deus mover na minha vida, eu estou enganando eu mesmo. Eu estou me tornando um mentiroso. Entende? Se eu não me render, porque, gente, o que mais tem hoje é argumento. Você vai conversar com uma pessoa, ela quer viver uma vida totalmente errada, devassa, sem Deus, e ela tem explicação. Ela tem argumento, pega até texto da Bíblia isolado para explicar e defender uma tese. Entende? Quanto é mais fácil se render. Fala: Deus, eu estou errado, eu pequei, essa atitude que eu tomei é contrária à tua palavra, esse jeito de eu viver está errado na luz da palavra. Então toma quem doeu, vou me posicionar diante do Senhor. Entende? Por quê? Mas é muito mais fácil um argumento. Eu tenho tanto de argumento, e tem gente que, se você conversar, te convence. Você fala assim: vixe, então você que Deus falou isso aqui, a Bíblia, então você é parafuso pra gente. Se você não tiver conhecimento da Bíblia mesmo, isso te engana, velho. Mas engana mesmo. E põe uma dor nos olhos. Ai, mas eu não consigo, não dou conta, não tenho. Sabe, você fala: tadinha, vamos ver uma exceção, né? Tadinha da Eva. Acabou comendo, estava com fome, né? Vamos abrir uma exceção? Não é assim, gente. Aleluia. Não é assim. Ele veio convencer do pecado, Aleluia. da justiça e do juízo. Então, se dissermos que não temos pecado, ficar com muito argumento, olha o que acontece. A nós mesmos nós estamos enganando. Olha o versículo seguinte: se confessarmos os nossos pecados, opa, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de algumas injustiças. Está escrito ali? É de toda injustiça. Aleluia. Olha o verso seguinte, para fechar ali. Se dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos ele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz assim: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, se eu disser assim que eu não tenho pecado, então eu vou no caminho que está mentindo. Entende? E não é assim, irmãos. Sempre que eu estou conversando com uma pessoa e ela começa a justificar demais, eu falo assim: Adãozinho. Tem um menino lá no futebol, gente, os meninos, os outros meninos até aprendem com ele, né? Que eu vou dando aula lá e tal. Ele nunca erra. Ele errou um passe, fala
pastor, não tinha que ter feito assim. Você, não, mas é que o outro não fez tal coisa assim. E o Guararês chutou, não, mas é que o meu pé, não sei o que, a chuteira, não. Entende? Então nunca está errado. Tem gente que nunca está errado aos olhos dela. Mas e aos olhos de Deus? Oh, Deus. Então não é preferível já ser visto com os olhos de Deus do que com os nossos olhos? Quando a gente vai aconselhar uma pessoa, é melhor a gente aconselhar à luz da palavra, porque é Deus falando, não é você. Se a pessoa vai tomar atitude, aí já é com ela. Mas a sua obrigação é falar sempre a verdade. Aleluia. Outra frase que eu coloquei aqui para mim falar para os irmãos: quanto mais perto de Deus a gente está, mais a gente se humilha, mais a gente vê que ele não é nada. Quanto mais nós nos achegamos mais perto dele, a gente vai entendendo que a gente, sabe, a gente se humilha mesmo diante dele, a gente abre o coração, derrama. Mas quanto mais longe a gente está de Deus, mais a gente fica soberbo, achando que a gente sabe tudo, que a gente conhece tudo, que a gente tem resposta para tudo. E não é assim. Amém, queridos? Pois bem, o Espírito Santo convencerá do pecado. Eu segurei bastante no pecado, né, gente? Agora eu vou falar da justiça de maneira bem sucinta. Mas ele convencerá da justiça também. Olha comigo Mateus 3, versículo 13 ao 15. Por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que acontecesse, irmãos, que João o batizasse. E quem ser batizado por João? Jesus, irmãos. Deus conosco, né? Deus encarnado vai passar pelo batismo. Que coisa, né, irmãos? Olha lá. Ele, porém, o dissuadia. O João fala: não, que é isso? Dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim. Olha o João, né? Não, mas como que eu vou batizar o Senhor? Tem misericórdia. Né? Porque João sabia quem era Jesus, ele veio preparar o caminho. Olha o verso seguinte. Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir o que, irmãos? Cumprir o que, irmãos? Toda a justiça. Então ele admitiu toda a justiça de Deus. Sabe, Jesus falou assim: não, convém eu ser batizado por você para cumprir a justiça. Isso chama-se obediência. Quando nós obedecemos, nós cumprimos a justiça de Deus. É muito profundo isso aqui, irmãos. Muito. Em Malaquias, capítulo 3, verso 18, está escrito assim: então outra vez vereis a diferença, olha lá, entre o justo e o perverso, ou o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Meu Deus. Pronto. Quando nós obedecemos e servimos a Deus, ou nós não obedecemos e não servimos. Então a diferença que estabelecida, quando eu disponho no meu coração não obedecer a palavra de Deus, e não importa o argumento que eu tenho no meu coração, na minha cabeça, eu estou faltando com a justiça de Deus. É muito sério isso. Então ser obediente à palavra de Deus, sabe, pode custar caro, irmãos. Pode custar a vida, inclusive, como custou para nós lá no passado, mas eles obedeceram. Aleluia. Porque a Bíblia diz que nós não fomos tentados até o sangue, né? E obedecer até o sangue, tem que dar o sangue por conta disso. Não, a gente cede muito fácil, né? Está ali a palavra, está ali os argumentos, a gente muitas vezes pende para os argumentos e deixa a palavra de Deus. E é um tanto de pastor, de líder, o que mais tem hoje? Você entra na internet, tem líder para te falar tudo que você quer escutar. Mas eles também vão ter que dar conta diante de Deus. Meu Deus. Porque às vezes estão satisfazendo só o ego, só os argumentos da pessoa. Isso não é de Deus. Meu Deus. Olha só. Romanos capítulo 14, versículo 17. Coloca também, por favor, irmão. Romanos 14, 17. Eu peguei alguns versículos aqui só para ficar bem assim. Porque o reino de Deus não é comida e nem, mas o que? Justiça, paz e alegria no Espírito. O reino de Deus não é essa festa mundana, não é isso. O reino de Deus não é bebida, comida, viver para isso, sabe?
Quando fala bebida e comida, está falando dos prazeres nossos. No dia a dia, a gente troca muitas vezes uma coisa pela outra, irmãos. Mas a palavra está dizendo que, é justiça. Primeiro, engraçado que não está primeiro alegria nem a paz, está justiça. Primeiro é justiça. Havendo justiça, havendo obediência à palavra, vai haver paz e vai haver alegria do Espírito. Glória a Deus. Não é essa alegria transitória, essa alegria que dura, não, gente, é uma alegria eterna. Eu estou sofrendo, mas eu estou alegre. Gente, os discípulos, a Bíblia diz que lá, quando a perseguição estava forte, pegaram os discípulos e deram ouro mesmo. Chicote dela, soltou e são pulando de alegria. Como é que faz com um povo desse? São pulando de alegria, sabe o que está falando? Assim, nós somos dignos de sofrer por Jesus, gente. São pulando de felicidade. E a turma falou assim: isso aí não tem jeito. Se bate mesmo para parar, eles ficam mais felizes. Então, eu não entendo o que faz isso. Hoje, se contrariar o crente, não parece igreja, mas não, porque contrariou, fulano me cumprimentou, me olhou, falou de mim, contou sobre gente. Eu estava tratando de uma situação hoje na igreja, com os irmãos, e isso tem um negócio que me deixa, sabe, eu fico revoltado quando fala assim. Falaram! O que está acontecendo assim? Falaram? O vento falou? Quem falou? Você já viu isso? Estão falando aí. Né? Então, mas quem dá nome para já saber onde é que está a situação? E o irmão, não, mas o fulano que me contou não mente. Falou, mas ele frequenta a igreja aqui? Não, é do mundo, inclusive. Uma vergonha o cara do mundo ver um negócio desse e fala, tá. Mas o apóstolo Paulo ele fala assim: não aceite acusação contra ninguém, a não ser que haja duas ou mais testemunhas. E você está aceitando porque o ímpio está falando? Não, então você pode falar, nem da bola, vem de um cão. Você deu nome, vamos apurar, chama o irmão, senta, fala: o que está acontecendo isso? O que aconteceu? Vamos tratar, né? Resolver e pronto. Mas o inimigo ele é apaixonado em implantar essas coisas, irmãos, no meio da igreja. Mas aqui ele tem que ficar debaixo dos nossos pés. Jesus. Falando ainda de justiça, Mateus 6,33, irmãos. A gente fechar isso aqui, 6,33 de Mateus, irmão, vamos entrar nesse texto. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? E o que mais? E a sua justiça. E todas as demais coisas serão acrescentadas. Buscar o reino, não é só o reino, é a justiça também. A gente busca o reino, muitas vezes é para a gente querer entrar no reino de Deus. Mas ser obediente a Deus, isso é a justiça. Então ele manda buscar o reino e a justiça. Para concluir, eu quero falar um pouquinho do juízo também. Então, o Espírito Santo vem convencer do pecado, da justiça e do juízo. Você já percebeu, irmão, que o ser humano hoje, as pessoas, de uma maneira geral, mesmo na igreja, das igrejas, a igreja de Jesus, de uma maneira geral, as pessoas estão vivendo como se não houvesse um juízo, como se Deus não fosse julgar as obras, como se não houvesse um dia em que Deus determinou para que toda pessoa, todo homem que já nasceu, que vai nascer e que vive nesse planeta, vai passar por um juízo. Meu Deus. Porque a Bíblia diz assim: justiça e juízo é a base do trono de Deus, e misericórdia vai adiante dos seus olhos. Então a misericórdia está sempre disponível para quem quer ela. Hoje pela manhã, quando você acordou, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovaram. Meu Deus. Amanhã ela vai se renovar novamente, até o dia que Jesus voltar. A oportunidade é todo dia, mas vai haver um juízo. Não pense os homens que vão fazer o que quiserem fazer e vai ficar por isso mesmo. Tem um dia do juízo. Meu Deus. Então hoje a humanidade vive, as pessoas vivem de uma maneira geral como se não houvesse esse dia, mas esse dia vai haver. Irmão, põe Apocalipse capítulo 20. Eu quero ler do versículo 11 até o 15, por favor. Amém? Olha o que João está tendo uma visão do Apocalipse.
60, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Verso seguinte: vi também os mortos, olha lá, gente. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Por que fala grandes e pequenos? Não é altura, não, viu, gente? Não é. Naquele dia, os grandes são os presidentes das nações, os líderes das nações. E os pequenos, aqueles mínimos lá, que muitas vezes foram julgados por esses grandes. Viveram debaixo, às vezes, de opressão desses grandes. Mas os pequenos também vão ocupar esse lado. Deus é justo. Olha o que diz: vi os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram o quê? Livros. Você percebeu que está no plural ali? Abriram-se livros. Sabe o que é isso aí? Eu vou te explicar. Quando fala abriram-se livros, é o livro de cada um de nós. Os nossos atos de justiça ou de injustiça, de impiedade ou de verdade, a cada dia nós estamos escrevendo. Isso chama o juízo universal da consciência. Naquele dia, diante desse trono, diante desse juízo, não tem como a pessoa falar assim: mas o argumento lá não vai servir. Porque a única coisa que você não pode enganar é a sua consciência. Não tem jeito. Se você fez errado, e mesmo que você conseguiu se desvencilhar do juízo daquele problema que você fez, daquele erro, quando você pôr a cabeça no seu travesseiro, a sua consciência vai dizer: mas eu fiz errado. Você pode ter confessado, pode não abrir o coração, mas a sua consciência vai dizer assim: eu fiz errado. E aí está escrito no livro. Esse livros que está falando aqui, não é que vai ter um livro de papel. Gente, vamos abrir um livro lá do pastor Paulo agora, foi assim. É a consciência dele mesmo. Porque a nossa consciência não vai perecer nesse dia, porque vai haver a ressurreição dos mortos para esse julgamento. Olha lá. Abriram-se então livros. Ainda outro livro, agora falando por singular, abriu um livro, pelo qual todos vão ser julgados. Olha lá. Abriu ainda outro livro. O livro, qual livro que é, irmãos? A vida. Aí na sua mão. O livro da vida. Esse livro aí que a Bíblia está falando. Abriu-se o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Ou seja, as obras estavam lá escritas nos livros. Não tem como enganar. Não tem como mudar, não tem como arriscar aquilo. Pastor, então não tem jeito. Eu falei: só tem um jeito, irmão. Quando eu permito que o Espírito de Deus me convença do pecado, da justiça e do juízo. Deus pega esse livro meu e faz assim: Meu Deus! Não lembro mais. Ela é lançada no mar do esquecimento. Amém, queridos? Amém. Olha a sequência. Deu o mar os mortos que nele estavam. Quer dizer, quem morreu afogado no mar pode ficar tranquilo para esse cara quietinho, vai dar conta. Olha lá. A morte e o além. O além aqui é o inferno. Tem uma tradução para falar inferno. A morte e o inferno entregaram os mortos que nele havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Sabe por que o inferno vai ter que dar conta? As pessoas que morreram agora estão em dormento, conforme diz a palavra de Jesus do rico e do Lázaro. Os que estão em dormento, eles não estão ainda na segunda morte definitiva. Eles estão no lugar de tormento, chamado inferno, Geena. Tem outra tradução que fala Sheol. Estão lá. No dia que todos ressuscitaram, que saíram do mar, os que morreram no mar, os que morreram na terra, mesmo as almas que estão no inferno, eles vão ressuscitar para comparecer diante de Deus. Juízo, porque Deus é justiça. Meu Deus. O juízo vai ser estabelecido. Aí que vai acontecer isso aqui. Olha lá.
Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Eternamente com o diabo e os seus anjos. Verso seguinte: E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado dentro do lago de fogo. Nós não podemos dizer que nós não sabemos que vai acontecer isso aqui, irmãos, porque vai acontecer. E não é se eu creio ou não creio, vai acontecer. E não é se eu concordo ou se eu não concordo, esse dia vai chegar. Esse dia está marcado para chegar. Meu Deus. Entende? Então, olhando para tudo isso, eu tenho que entender uma coisa. Deus enviou o seu Filho, morreu na cruz por nós. A mensagem do Evangelho é pregada para a gente dizer: eu creio e eu recebo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Para que eu não passe nesse dia por esse juízo. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia fala, nesse juízo que nós acabamos de ler, a igreja não vai estar lá. A igreja do lar, a Assembleia de Deus falou: não, gente, a igreja é eu, você, cada um de nós. Não estou falando de igreja parede, não estou falando de igreja instituição, não estou falando de igreja nome, estou falando de igreja nós, porque nós somos a igreja. Ei, sabe por que diz que a igreja não vai estar lá? Porque a igreja vai ter sido arrebatada 7 anos antes para as bodas do Cordeiro, vai estar com Jesus. Aleluia. Por que a igreja não vai estar lá? Porque a igreja de Jesus, que é eu e você, já estamos sendo julgados pelo que está escrito aqui. Quando eu leio esse livro e obedeço ele, eu estou sendo julgado por ele, irmãos. Dá para entender isso? Amém ou não? Se eu me submeto à palavra de Deus, não por religiosidade, não é nada disso. Não é ter um uniforme que eu tenho que andar, não é uma pessoa que eu não posso comprar, nada disso, eu tenho que ser eu. Mas viver de acordo com o que a palavra de Deus diz. Aleluia. Isso desagrada a Deus, eu entendo que desagrada, então eu não vou praticar. Aleluia. Isso aqui vai me levar para uma vida de derrota, sofrimento e angústias em Deus, então eu não quero. Sabe, não é ser um... Eu até inclusive falei outro dia na igreja, eu preguei esses dias para trás, sobre ser evangélico, crente, cristão. Eu falei sobre essas coisas. Na verdade, irmãos, eu nem lembro lá de cabeça, mas a Bíblia fala pouquíssimas vezes, se não me falha a memória, umas 10 vezes no máximo, a palavra cristão aqui na Bíblia. A palavra evangélico nem tem. A palavra crente tem algumas vezes também, umas 10 vezes, não sei, no máximo, não recordo de cabeça agora. Mas a palavra discípulo tem mais de 1.200 vezes. Ele nos chama para ser discípulo. Sabe, crente o diabo é, irmãos. Cristão não significa muita coisa, porque tem muito cristão que se intitula cristão e vive uma vida de, sabe, misericórdia. E evangélico foi uma moda, né? Você pergunta: só evangélico. Você pega lá, esses artistas aí vivendo uma vida na droga, na maconha, na imundícia, tudo que não presta. Fala: eu sou 100% Jesus, né? Estou aqui. Estou aqui, eu sou só Jesus aqui. Né? Evangélico, sou evangélico. Mas isso não quer dizer nada. Eu preciso ser discípulo de Jesus. Aleluia. Amém, queridos? Amém mesmo. Amém. Então, que essa palavra possa tocar o nosso coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Deus possa ter falado com cada um de nós. Em nome de Jesus.